Muito boa tarde, gente. Estejam todos bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu espero que esteja todo mundo bem, com saúde, se cuidando. Vamos lá para nossa aula 13. Deixa eu abrir aqui a tela. Dando continuidade ao nosso assunto esportes. Vimos até agora, resumidamente, sobre a classificação e os tipos de esporte. A gente parou no basquetebol. Inclusive, eu passei uma atividade prática, para vocês fazerem, tanto para confeccionar como jogar o mini basquete ou basquete de tampinha. Estou aguardando ainda receber essa semana essa atividade, ok? E hoje a gente vai ver um novo esporte de invasão, que é o futebol. Futebol é o esporte mais popular de longe, batendo de longe mesmo em todos os outros esportes que a gente já viu. O Brasil é conhecido por ser o país do futebol. Nós temos essa fama em todo mundo, né? Sobre a origem do futebol. Quase todas as culturas do mundo elas possuem alguma referência ao futebol. Tanto chineses, japoneses, italianos, gregos, os persas e muitos outros povos se tem teorias sobre a origem do futebol, tá? E em vários momentos diferentes. E não tem como, a gente não pode exatamente, com precisão, falar quando realmente se deu origem ao futebol. Ou quem foi o autor, assim como nos outros esportes tiveram professores de educação física que foram reconhecidos por criar o esporte, o futebol não tem essa referência, tá? A gente vai ter referências através de práticas de povos, como eu falei, em momentos diferentes, e em todas as culturas tem uma teoria, tá? Embora o entendimento comum diga que o futebol nasceu na Inglaterra em meados do século XVIII, mas, para entendermos um pouco mais sobre a origem do futebol, é importante considerar que tem outras práticas esportivas de lugares espalhados pelo mundo, que certamente ajudaram na criação do maior esporte do planeta. E vamos começar, então, pela teoria da origem do futebol na China. Na China antiga, por volta de 3000 a.C., eles praticavam um curioso e macabro treino militar que era praticado pelos militares chineses, muito similar à prática do futebol. E como é que era? Após as guerras, os soldados chineses formavam duas equipes e o objetivo era passar a bola de pé em pé, sem deixar cair no chão, até colocá-la dentro de duas estacas fincadas no campo e ligadas por um fio de cera. Por que esse esporte, curiosamente, é um esporte macabro? Era uma prática corporal macabra. Porque simplesmente o que eles usavam como bola, gente, era na verdade a cabeça dos inimigos abatidos no combate. Não falei que era depois da guerra eles se juntavam e faziam essa prática? Pois é. Após uma guerra, eles pegavam a cabeça de um dos combatentes como se fosse um troféu para eles isso. E começavam a fazer essa prática de ficar passando a bola um para o outro sem deixar cair no chão. E a história é macabra exatamente por causa da cabeça que é do ser humano, né? Diz a história que ao longo do tempo as cabeças foram substituídas por bolas de couro com cabelo. Super macabra essa história, gente. Mas é a teoria que tem na China. Outra prática corporal semelhante ao futebol que foi vista nos tempos antigos foi na Itália. Na Itália medieval existia um jogo denominado Gioco del Calcio, que traduzido significa jogo de futebol. Cada time era formado por 27 jogadores, eram duas equipes, e o objetivo era levar a bola com os pés até dois postes que ficavam nos cantos extremos da praça. Só que a falta de regra fez com que esse esporte, essa prática, se tornasse violenta
ao ponto de ser proibida pelo rei Eduardo II na época. Ou seja, como eles só ficavam em campo, num espaço sem regras nenhuma, só se debatendo para tentar levar a bola para o outro lado, sem nenhum tipo de regra, gente, então era impossível que não se tornasse uma prática violenta. Ocorriam várias agressões nas tentativas de tomada da bola, e isso fez com que não desse certo, né? E aí, então, alguns pesquisadores concluíram que o jogo de calcio, que é o futebol, jogo de futebol em italiano, saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século XVII, e ali, organizado com regras e sistematizado, o futebol finalmente nasceu. Inicialmente, né, praticado apenas por estudantes e filhos da nobreza inglesa, o futebol aos poucos foi se popularizando. Até que em 1848 foi definido um código de regras para o futebol, tá? Só depois de praticamente 6 anos que foi criado o goleiro, tá? Inventaram o goleiro na prática. E quando foi em 1907 foi criado as regras básicas que a gente conhece hoje em dia, tá? No Brasil, ele chegou um pouco antes até de já ser criado essas regras, tá? O esporte chegou através do filho de um pai escocês, que veio ao Brasil para trabalhar em São Paulo. Os pais dele um era escocês e a mãe era brasileira, tá? Ele nasceu aqui, mas ele foi para a Inglaterra trabalhar e estudar. E quando ele voltou de lá, ele já voltou com o aprendizado do jogo de futebol. Ele trouxe na bagagem simplesmente 2 bolas, 2 chuteiras e um livro com as regras do futebol feitas lá na Inglaterra. E o nome desse cara é o Charles Miller. Aqui a gente tem uma réplica da primeira bola de futebol. Não é a original, é uma réplica. E ela era exatamente assim. Bem arcaica, bem crua. Isso aqui é couro, tá, gente? Dizem que ela era muito pesada, era uma bola muito pesada, tá? E a confederação que manda, a entidade máxima que organiza tudo relacionado ao futebol no mundo é a FIFA, tá? Foi criada em 1904, ok? 3 anos antes de serem criadas as regras, tá? As regras oficiais básicas do futebol foram criadas em 1907, ok? A primeira Copa do Mundo, a primeira Copa Mundial no Brasil que aconteceu, foi em 1950. Infelizmente, o Brasil veio a perder, né? O Brasil não ganhou, foi contra o Uruguai. Mas a data é super importante, a gente saber que foi em 1950, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí tem uma curiosidade que eu queria falar para vocês sobre o futebol, para vocês verem como não é apenas um esporte, não é apenas uma prática corporal, tá? Sempre gosto de frisar que o esporte, ele é socialização, o esporte é união de pessoas, tá? Sempre foi, sempre será. Mais um exemplo disso é que durante a Primeira Guerra, logo um pouco depois do futebol já estar com suas regras, a Primeira Guerra Mundial foi em 1914 e durou até 1918. E aconteceu o quê? Que em 1914, durante ataques tanto contra a França contra a Alemanha, houve um momento de paz, gente. Houve um momento em que eles baixaram a guarda. E esse momento foi na época do Natal. Lembrem que a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. Ou seja, então, foram 4 anos de Natal de muito desastre, de muita morte. Só que esse primeiro ano de Natal, na guerra, os combatentes, os soldados, por um instante,
que eles souberam que era Natal, aquele momento, eles quiseram baixar a guarda e proporam jogar uma partida de futebol com os seus inimigos, tá? Isso é relatado em cartas dos soldados daquela época que foram registradas. Tem até um filme realizado em 2005, se vocês quiserem assistir, que se chama Feliz Natal, Feliz Natal, tá? Foi feito em 2005, se vocês quiserem assistir para poder saber mais sobre essa curiosidade, essa história, ok? Foi um momento de trégua, gente. Foi a trégua de Natal. Foi por um instante eles resolveram ter paz. Eles resolveram não deixar que todo o confronto que eles tinham, os objetivos deles por conseguir o que eles queriam, ficou de lado. Eles simplesmente resolveram, claro que nem todos na hora, os comandantes maiores, os superiores dos soldados, nem todos concordaram, achavam que era um perigo fazer isso, porque poderia haver um confronto maior, poderia ser uma estratégia, enfim. Nem todos aceitaram, mas os que aceitaram relataram tudo isso em cartas, os que conseguiram voltar. E disseram que foi um momento muito bonito, a qual teve uma união em meio à guerra. O futebol simplesmente parou a guerra por alguns instantes. Vocês têm noção do que é isso? Isso é muito, muito lindo, isso é muito harmonioso, isso é paz, gente. Trouxeram paz por alguns minutos durante a guerra, certo? Isso não aconteceu mais depois, exatamente como eu falei para vocês, porque os comandantes maiores não permitiram, achando que isso poderia ser motivo para acontecer coisas piores. Mas isso aconteceu uma vez e foi relatado por vários soldados. Mas como é que joga futebol? Isso daí todo mundo aqui já sabe como é que joga futebol, né? Basicamente, todo mundo conhece o esporte, mesmo que não pratique. Mas tá aí na nossa tela todas as quartas e domingos na televisão passando esportes. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, né? Mas vamos lá para as regrinhas básicas quanto à dimensão do campo, tá? Campo de futebol, a regra permite gramados que tenham entre 90 a 120 metros de comprimento, tá? O comprimento de 90 a 120 e de largura de 45 a 90 metros. E desde que sejam todos retangulares, claro. Em campeonatos nacionais, em Copa do Mundo, em campeonatos maiores, geralmente o campo é 100%. É 100 de comprimento, 100 de largura, tá? Aí tem as suas dimensões, suas marcações, a marcação central, a marcação do pênalti, a área do escanteio, aqui a grande área, a área do goleiro, tá? Temos a bola, as medidas, como toda bola da FIFA, o peso fica entre 420 a 445 gramas. Vocês lembram que eu falei que a primeira bola, ela era muito pesada? Pois é. Uma bola atualmente de futebol, ela tem quase meio quilo. Eu acredito que naquela época a bola deveria ser praticamente 1 quilo, tá? Na época da Inglaterra, quando surgiu oficialmente o futebol. A bola é feita de várias camadas, sendo a mais interna de látex, seguida por um tecido que trama em poliéster, extremamente resistente. Okay? Essa bola ela é extremamente resistente. Ela pula bastante, uma coisa também que as outras bolas antigas não faziam. Elas eram bolas muito pesadas, por isso não quicavam tanto. Aí temos os árbitros. O futebol tem que ter pelo menos 4 árbitros, tá? Em partidas oficiais. Um árbitro em campo, 2 assistentes, popularmente chamados de bandeirinhas, e o 4º árbitro, que somente irá atuar na impossibilidade dos demais árbitros. O árbitro terá autoridade total para fazer cumprir as regras do jogo para o qual tenha sido designado. Ele trabalha em cooperação com os árbitros assistentes, tá? Segundo a regra, as decisões do árbitro sobre os fatos em relação ao jogo são definitivas. Porém, se o árbitro principal perceber que ele cometeu um erro, o que mais acontece, os erros geralmente no impedimento, quando acontece impedimento, ele pode sim voltar atrás e
corrigir o erro dele, tá? Então, as decisões do árbitro, elas podem não ser definitivas nesses casos. Quando ele vê que ele errou, ele pode se corrigir. Quanto ao tempo de jogo, né, gente? É 2 tempos de 45 minutos que podem ter acréscimo entre eles, contabilizando um total de 90 minutos. Tem o momento também da bola fora de jogo. Considerado bola fora de jogo quando ela atravessa inteiramente as linhas laterais, que são aqui, a linha de fundo, que é aqui, atrás do goleiro, tá? Ou quando o juiz interrompe a partida por alguma infração, por alguma falta. São os momentos que a bola é considerada fora de jogo. E a reposição, que é quando a bola volta para o jogo, ela pode ser feita de um tiro livre, tá? Pode ser em qualquer ponto aqui do campo, depende de onde aconteceu a falta, a infração. Pode ser feita também pelas laterais. Se ela sair da lateral, ela volta pela lateral. E também pelo escanteio, que é aqui no canto. E também ela pode ser reposta pelo goleiro aqui do tiro de meta, quando o goleiro sai com a bola, ok? Aí vamos para os fundamentos do futebol, que são semelhantes ao do futsal, tá? São praticamente todos os mesmos fundamentos do futsal. Nós temos então o passe, que é o elemento técnico inerente ao fundamento chute, ou seja, super parecido com o chute. Ele se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro. Ele dá a bola para um companheiro, né? Sendo executado com uma parte interna do pé, externa, pico de pé, peito, coxa e cabeça, tá? Tem a recepção ou domínio. A recepção é se o aluno não consegue ter a posse da bola quando tenta interromper a trajetória da mesma, dizemos que houve uma má recepção. Ou seja, a recepção é o ato de quando o teu amigo te dá o passe, é o momento que tu vai receber esse passe. Se tu não receber ele com maestria, com destreza, tu vai perder a bola e o teu adversário vai pegar a bola, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, uma recepção não é feita só com o pé, ela pode ser feita até com o peito, tá? Nesse momento aqui, Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Real Madrid, tá recebendo a bola, tá fazendo uma recepção linda até, só com o peito do corpo dele. Isso também é chamado de recepção, ele está tendo domínio, controle da bola. Aí vem a condução. A condução é o ato de deslocar no campo como controle da bola, podendo ser feito pela parte interna, externa, peito, sola e bico do pé. Aqui eu coloquei propositalmente um jogador de futebol para cegos, tá? Para vocês perceberem como esse jogo também é praticado por essas pessoas. Não é nenhuma limitação para eles. Claro que tem vários tipos de adaptações que a gente vai até ver depois, mas eles também praticam futebol. E é uma das destrezas do futebol para cegos, é ele ter esse domínio. A condução deles, gente, é muito perfeita. Eles praticamente grudam a bola no pé. Imagina você não enxergar, entendeu? E ter o controle de algo que você não enxerga com o pé. Isso é extremamente difícil e eles dominam isso com maestria, tá? Somente através do ouvido. Eles ouvem a bola e eles seguem o seu som e dominam com o pé. Isso é muito difícil. E é uma condução de bola, tá? Aí vem o chute. Ato de golpear a bola. Famosa porrada na bola, né, gente? Desviando ou dando trajetória à mesma, sendo ela parada ou em movimento. Pode ser feito pela parte interna, externa, bico do pé e calcanhar. Tem o cabeceio. Ato de impulsionar a bola utilizando a cabeça, podendo ser ofensivo ou defensivo. E temos o drible ou finta. É o ato do jogador estando ou não em posse da bola, que ele tenta enganar o seu adversário, podendo ser executado em movimento ou também parado. Aqui a gente vê o Neymar dando um traço aqui no jogador, que deve estar até hoje procurando a bola, né? E o drible, a diferença de drible e finta,
para quem não conhece a diferença entre um e outro, o drible ele é feito com a bola, tá? Com a bola no teu pé. Tu usa a bola para enganar. O movimento do teu corpo junto com a bola para enganar o teu adversário. E a finta, tu usa somente o corpo. É quando tu não usa a bola. Tu vai usar necessariamente o teu corpo para fazer algum movimento que vai enganar teu adversário e tu vai conseguir passar por ele através, principalmente do movimento do corpo que ele fez. Não necessariamente tocando a bola, ele pode usar só o corpo para enganar. Essa é a diferença entre drible e finta. Drible é com a bola, a finta é com o corpo. Aí eu trouxe aqui os destaques. E claro, como eu falei para vocês, o Brasil ele não é conhecido à toa por ser o país do futebol. O Brasil é a seleção que mais tem títulos. Nós temos 5 títulos mundiais, 5 Copas do Mundo. A Copa do Mundo de 58, 62, 70, 94 e a última, 2002. Última não, que eu espero que ainda tenhamos vários títulos mundiais. Aqui tá na nossa cola é a Alemanha, né? A Alemanha vem com os times europeus, as seleções europeias vêm crescendo muito. E tá aí apenas a um título de chegar ao Brasil, ao nível do Brasil, né? Espero que isso não aconteça, que a gente consiga ganhar a próxima Copa do Mundo. E aqui um detalhe que eu queria que vocês observassem é a Inglaterra. A Inglaterra foi a dona do futebol, por organizar o futebol, fazer toda a sua fundamentação e regra, mas olha onde ela está. A Inglaterra é terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ela só tem um título, gente, na Copa de 66. Ou seja, não significa que foi criado lá, que ele é a melhor seleção e tem os melhores times, tá? Tá até bem longe de ser a melhor seleção. Aí a gente tem a nossa grande seleção de 2002, que foi até então o último título mundial que a gente ganhou foi com essa seleção. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, né? Foi a seleção de ouro, a última seleção de ouro que tivemos. Cafu. E aqui eu trouxe também a seleção feminina, que apesar de não ter nenhum título mundial, porém a gente já tem vários pan-americanos. A gente foi ouro em 2007. Pan-americano é uma disputa só entre alguns continentes, tá, gente? Não é com todas as seleções, tá? É só aqui voltado para os continentes americanos, ok? E aqui a gente tem uma foto desse momento, que elas foram ouro no Pan-Americano de 2007. Muito orgulho mesmo dessas meninas. Mas a gente tá aí tentando ter esse troféu de ouro, essa medalha de ouro, porque a gente ainda não tem. Infelizmente, por toda a questão da falta de apoio. O futebol tá no Brasil, assim como o futebol masculino. Desde sempre a gente tá aí. Mais especificamente, a gente já veio a ter futebol feminino lá pelos anos 70, foi acho que uns 10 ou 20 anos depois do masculino, mas a gente está aí nessa luta há muito tempo. E todos vocês sabem que a gente está bem longe de estar igual ao masculino, no nível masculino, né? Mas estamos aí, fazendo o que podemos, as meninas estão aí fazendo o que elas podem e sempre brilhando. Nós temos a melhor jogadora do mundo, já eleita mais de 5 vezes, e não só a Marta. Tem vários outros exemplos, a Cristiane, a Érica, a Formiga e por aí vai. Concluindo, vimos esporte de invasão, o futebol é um esporte coletivo, originado na Inglaterra. Quem trouxe futebol para o Brasil foi o Charles Miller, tá? Ele não é o autor do futebol, mas ele foi o cara que trouxe futebol para o Brasil. Quem é a confederação máxima do futebol é a FIFA, tá? Os fundamentos são passe, recepção, domínio, condução, chute, drible ou finta e o cabeceio. E é isso aí, gente. Essas são as definições básicas da história do futebol no mundo e no Brasil. As regras e os seus fundamentos. A gente vai ter uma atividade para casa, ok? Uma atividade escrita. Amanhã eu vou estar passando uma atividade prática para vocês. E ainda estou no aguardo da atividade da semana passada do futebol. Ainda estou aguardando para receber, ok?
Fiquem com Deus e se cuidem. A atividade vai estar lá no Class.